amigos e amigas, olha, eu tô doido para ter essa conversa com vocês, tô bem animado. E essa conversa é a respeito desse livro, As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene, um autor do qual eu já li muita coisa. Aliás, eu acho que eu já li todos os livros dele. Se tiver faltando algum, eu desconheço. Eu li As 48 Leis do Poder, A Arte da Sedução, eu li Maestria é Fantástico. Enfim, tudo que o Robert Greene escreve, eu já li. Se eu não li ainda, por acaso, é por desconhecimento, mas eu quero ler, eu estou entusiasmado. Para mim é um autor que manda muito bem. Ele consegue falar de coisas profundas numa linguagem simples que todo mundo entende. Ele não faz uma explicação sem fundamentos. Ele pega fundamentos históricos, científicos, então seus textos são bem embasados. E é legal que ele pega essas informações históricas, científicas e trazem para a linguagem que todo mundo pode entender. E isso também é um alerta. Se por acaso você pegar um livro do Robert Greene e não entender, lamento lhe dizer, o seu nível está um pouquinho abaixo da média. Porém, tem uma boa notícia para você. Não se desespere. Você pode chegar nessa média. Com um pouco de esforço, lutando aí, lutando entre aspas, mas lendo, se esforçando, você alcança, você consegue. E aliás, eu penso que o seu objetivo não é ficar na média, mas sempre se superar. Eu tô na média. Em algumas coisas a gente tem que ficar na média, porque não dá para ser assim, ter um grau de excelência em tudo. Mas faça suas escolhas. Veja, o que é importante para você, de verdade. No que for importante, saia da média. O que não for, fica na média. Mas nunca fique num estado inferior, porque isso não é muito legal. Apesar que vai ter coisas também que a gente vai ficar no lado inferior, mas essas coisas do lado inferior são coisas que a gente nem liga, sabe? O que não tem importância, é zero atenção pra gente, tem que ficar no lado inferior. Então eu tô acabando até me corrigindo aqui nessa reflexão, dizendo que você, no fundo, você tem que saber fazer as suas escolhas. No que você vai ser bom, no que você vai ser inferior, no que você vai ser excelente. Ok? Mas vamos voltar aqui ao livro As Leis da Natureza Humana. Li a introdução, li também o primeiro capítulo e já adianto que o livro promete. O livro me parece que vai continuar sendo uma das leituras melhores da vida, como eu estou achando agora, como eu achei também dos outros livros do Robert Greene. A proposta aqui dessa obra, ela é maravilhosa e acredito assim que não é aquele livro que você deveria descartar. Mas eu colocaria ele na lista dos livros essenciais. Penso que todo mundo deveria ler. Reconheço que esse livro está um pouquinho caro. Mas graças a Deus eu consegui uma promoção. Paguei 40, comprei com 40% de desconto. Então para mim ficou com um preço acessível. Foi uma daquelas promoções relâmpago da Amazon. E aí uma promoção restrita ao aplicativo, você tem que fazer a compra pelo aplicativo. Se comprasse pelo notebook, eu não entendo o porquê você não tinha esse 40% de desconto. Mas enfim, comprei. Aqui o livro As Leis da Natureza Humana, na introdução ele vai dizer o seguinte. Ele vai falar de algo óbvio que está na nossa cara, mas que a gente meio que disfarça, finge não ver. Até por uma questão de querer evitar pensar em problemas. Mas a verdade é que todos nós passamos por situações não muito agradáveis. Todos nós somos agredidos continuamente. Existem pessoas que nos fazem mal. Isso pode acontecer no trabalho, nas relações de amizade, nas relações familiares. Essas pessoas vêm
ao nosso encontro e de maneira gratuita vão fazendo coisas agressivas, elas minam o nosso sucesso. Ele não citou Sartre, mas eu poderia citar o filósofo Sartre e dizer o outro é o inferno, e nós ficamos desanimados, e essas pessoas aí, elas não assumem, na maioria das vezes, que estão nos fazendo mal. Elas colocam justificativas para provarem que as suas ações são corretas, e isso nos deixa meio louco. Nós ficamos na dúvida: será mesmo que a pessoa está me fazendo mal? Será que não tá? O que está rolando aí? E nisso a gente perdoa por bondade, às vezes também perdoa por uma questão de sobrevivência, tipo o patrão. Ninguém perdoa um patrão cruel por uma questão de bondade, ou pelo menos a maioria. Mas nós perdoamos porque precisamos do emprego, então a gente entra no jogo aí da coisa. Não dá pra omitir esse fato. Você precisa comer, você precisa pagar as suas contas, então você vai engolindo muitas coisas. E paralelamente a essas situações de sofrimento que nós vamos passando, nós notamos que as nossas ações também não são tão legais. E muitas vezes, diante de algo que nós estamos fazendo e depois, ao ver o resultado, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: o que deu em mim? O que aconteceu? O que está ocorrendo? E nós percebemos que agimos meio que sem noção. Ou seja, nós somos aqueles famosos seres, os sem noção, que não sabe o que está fazendo. E nessas coisas aí, que nós vemos no outro e que nós vemos em nós mesmos, entra a coisa do julgamento. Quando o outro faz algo negativo, o outro é mau, o outro é cruel, o outro não me respeita. Porém, quando nós julgamos a nós mesmos, qual é o nosso pensamento? Ai, fiz sem pensar. O que ocorreu comigo? Nós somos mais misericordiosos. Nós encontramos justificativas para não encarar as nossas maldades, os nossos defeitos. Porém, independente do julgamento, a questão é que as nossas relações, elas devem melhorar. Não é porque de repente o outro possa vir a fazer algo sem querer que a gente deve aceitar tudo, que nós devemos engolir. Pois não importa se a intenção dele foi nos fazer mal, mas acontece que isso dá resultado negativo. Exemplo: você está andando na rua, a pessoa vem com o carro e te atropela. Pode ser que, na maioria das vezes, nesse caso, a pessoa te atropela sem querer. Eu acho que eu não peguei um exemplo legal. Vamos pegar um exemplo mais leve. Uma pessoa está andando na rua, aí ela esbarra e cai em cima de você sem querer. Ela te machuca. Foi sem querer, não foi? Porém, ela também poderia ter feito de propósito, ela esbarrar com você para você cair, mesmo se machucar? Poderia. Mas o resultado não é o mesmo? O resultado é o mesmo. Então, sabendo que o resultado é o mesmo, muito mais importante do que saber se foi de propósito ou foi intencional, é você se proteger. Ou seja, você tem que estar de olho no outro de forma que as ações dessa pessoa não te prejudiquem. E da mesma forma que você tem que se proteger, você também tem que notar a sua responsabilidade. Você não pode machucar o outro, ou você também não pode fazer coisas que prejudiquem o seu próximo passo, o seu crescimento. Você precisa melhorar. E a proposta desse livro é realmente encontrar formas de você se proteger do outro e de você não fazer coisas negativas. Porque quando você faz coisas negativas, você está dando vazão ao seu lado sombrio. Mas você tem um eu superior que merece vir à tona. E como é que você consegue isso? Conhecendo as causas originais.
Existem determinadas causas que moldam o nosso comportamento de maneira inconsciente. E a partir do momento que eu conheço as causas originais que estão moldando os comportamentos, eu vou melhorar tanto no sentido da proteção em relação ao outro, ou tanto no sentido de me tornar uma pessoa melhor. E isso também vai me gerar uma compreensão de um fato bem legal. Nem sempre o outro me faz mal de uma maneira pessoal. Mas como assim? A pessoa pensou, vou fazer mal e não foi pessoal? Até nesse caso, nem sempre é pessoal. Porque na realidade, as pessoas, quando nos fazem mal, elas nem estão importando se fui eu, ou se foi você, ou se foi o outro. Na maioria das vezes, as pessoas estão atacando um determinado comportamento que elas julgam serem ameaças para ela. E às vezes, de fato, é realmente uma ameaça. Então, a proteção delas, esses atos, não é visando você, mas visando elas mesmas. E isso é fácil de entender. Porque se não fosse você a fazer e outra pessoa estivesse no seu lugar, ela iria atacar do mesmo jeito. Estamos entendidos? Então aí você compreende isso, mas também não vai descartar a proteção, você vai descobrir as causas originais. Dentro de todas essas coisas que eu falei, vão entrar as leis da natureza humana. E esse livro nos traz 18 leis. Eu li a primeira e já gostei. Não sei se vou gostar das próximas, mas eu vou dizer o seguinte: eu pretendo ler uma lei por dia e assim, vou ler, vou fazer a reflexão e vou trazer para vocês em formato de vídeo. Talvez eu não traga o vídeo de maneira imediata, porque eu vou ler 18 dias seguidos, mas eu tenho outros conteúdos aqui para trazer ao canal. Então eu não posso ficar fazendo só vídeos das 18 leis. Eu tenho parcerias de livros que eu tenho que apresentar, eu tenho resenhas pessoais que eu quero apresentar porque eu gosto de falar desses livros. Enfim, não vai ser direto o trabalho do vídeo dos vídeos desse livro, mas eu vou estar lendo em 18 dias e eu vou fazer a análise, vou dizer se eu concordo ou não concordo. A primeira lei aqui é: domine o seu lado emocional. O Robert Greene vai dizer que todos nós temos emoções, e isso é muito óbvio, é muito claro, não há contestação. Só que essas emoções, elas moldam as nossas ações. Nós seres humanos temos a mania de achar que somos inteiramente racionais, que nós pensamos. Algumas vezes nós reconhecemos que agimos por impulso, mas na maioria das vezes nós sempre achamos que nós estamos agindo de maneira pensada ou então procuramos. Mas as emoções, elas estão aí nos cercando de tal forma que elas nos fazem querer prazer e o ato de evitar a dor. Então nós vivemos pelo princípio do prazer e pelo princípio de evitar a dor. E por conta disso, quando assumimos determinados comportamentos, as emoções, elas fazem com que nós queiramos encontrar justificativas racionais. E por esse motivo nós encontramos justificativas racionais para nos apresentar diante do outro: olha, eu fiz isso por conta disso, ou para o nosso próprio alívio, porque quando a consciência pesa, a gente não quer sentir a dor. Então é muito mais fácil dizer: não, eu não fiz isso por maldade, eu não fiz isso por tal coisa, eu não errei, sabe? Eu sou bonzinho, eu sou legal, então eu fiz por isso. Então nós vamos trabalhando as coisas de uma forma que nós vamos aliviar a barra para o nosso lado. É isso, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado.
Porém, o caminho tem que ser inverso. Não é a emoção que tem que gerar essas coisas, essas justificativas racionais, mas a nossa razão em primeiro lugar. A nossa reflexão deve gerar ações corretas que promovam boas emoções. Esse é o caminho. Então eu tenho que pensar, eu tenho que agir de maneira correta, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que ter mais empatia com aquela pessoa que está sofrendo. Da mesma forma que eu não quero ser agredido, eu também não posso agredir o outro. Enfim, todas aquelas coisas que envolvem o fato de ser melhor, não somente para nós mesmos, mas especialmente em relação ao outro. Então eu vou trabalhar o uso da racionalidade para que a razão guie os meus comportamentos. Mas como nos libertar dessa escravidão das emoções? Aí o autor ele vai nos mostrar que o primeiro passo é a consciência de que em muitos casos nós agimos de maneira emocional. Como assim? Nós encontramos justificativas e ele vai dando aí algumas justificativas. Aliás, ele dá bastante justificativas que nós utilizamos, e eu diria mais do que justificativas, ferramentas que nós utilizamos para justificar. Então, eu acho que eu até empreguei mal o termo. Na realidade, nós utilizamos ferramentas para justificar nossas ações. E quais são essas ferramentas? Vou citar algumas. Ele vai chamar algumas ferramentas de viés. Ele tem outras, mas eu vou trabalhar nesse vídeo os viés, até porque eu acho interessante vocês lerem. Então esse aqui vai ser o gostinho do livro para que vocês leiam e quem sabe nós possamos conversar. O viés da autoridade, tipo, fiz algo, então eu vou procurar uma autoridade, um especialista naquele tipo de ação e vou dizer: agir de maneira correta porque o advogado tal disse que deve ser assim. Agir dessa forma porque o padre ou o pastor me disse que eu tenho que agir dessa maneira. Ou seja, não é que eu estou colocando total responsabilidade das minhas escolhas no outro, mas o outro me ajuda a acreditar que eu estou bem. Justificativa da autoridade. E geralmente pessoas que utilizam essa justificativa baseada na autoridade, esse viés da autoridade, elas são pessoas que vão ali seguindo. Fulano falou, fulano é correto. Só que, a partir do momento que essa pessoa fala algo contrário àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo, o discurso muda. Já vem a questão da conveniência. Exemplo: aquele padre falou isso, mas aquele padre não entende de nada. Quem que ele pensa que ele é para dizer tal coisa? Aquele blogueiro sempre falou bem, mas agora, nossa, que porcaria. E aí nós vamos dando conta que esses influenciadores, não só influenciadores digitais, mas influenciadores de maneira geral, não são verdadeiramente influenciadores, porque a gente só acata aquilo que nos é conveniente. Mas ter essa consciência vai fazer com que, puxa, eu não preciso de uma pessoa para justificar as minhas ações, mas eu por si mesmo, ou melhor, eu por mim mesmo, eu posso simplesmente avaliar se a minha ação é correta. Esse é um exemplo. Outro viés, o viés da convicção. O viés da convicção é: mas essa coisa é muito boa, isso é muito agradável. Se é bom, se é agradável, me faz bem, tá certo. Não importa lá que o seu ato atropele a vida do outro, prejudique, mas você coloca a sua convicção. Uma coisa assim tão maravilhosa não pode ser negativa. É o famoso: eu gosto, tá certo, eu não gosto, tá errado. Ou até vamos entrar aqui no campo da literatura.
Eu gosto. Livro 5 estrelas. Eu não gosto. O livro 4 estrelas. Ele não merece. O critério é só o seu prazer. Ignoro que aquele livro pode ser muito bom para o outro. Pessoas que utilizam esse critério do prazer, elas não mandam bem numa avaliação. Eu, por exemplo, li recentemente Jogo Perigoso aí do Stephen King. Detestei as sensações que o livro me deu, porém minha avaliação foi pautada no critério de que ele escreve bem. Tanto é que ele escreve tão bem que ele conseguiu me causar emoções negativas. Então eu não posso tirar o mérito do livro. Eu achar que o livro não merece 5 estrelas porque ele me causou desprazer é muito egoísmo, é muita mesquinharia. Então, apesar de ter todo esse desprazer, reconheci o talento do Stephen King e dei 5 estrelas. Só não favoritei porque é muito horroroso para mim. Então é um livro 5 estrelas não favorecido. Então acho que até agora vocês estão entendendo esses vieses dos quais eu estou falando. Vou para um terceiro viés. O viés do grupo. O que é esse viés do grupo? É quando a gente encontra justificativa em nossas ações a partir do grupo do qual nós pertencemos. E às vezes a gente nem está inserido exatamente dentro daquele grupo, mas estamos envolvidos com muitas pessoas. Então o grupo pode ser grupo que realmente eu estou dentro, eu pertenço, ou o grupo, pessoas em geral, pessoas que nos cercam. Então, nesse sentido, como que vai ser a minha justificativa? Não, mas tá certo, todo mundo faz assim. E às vezes até quando a gente faz errado. Ah, mas quem sou eu para fazer diferente? Todo mundo faz desse jeito. Todo mundo faz errado. Agora eu vou ser o santinho. E vamos criando a justificativa. O que o Greene quer dizer com isso, em base, é: você tem que começar a deixar de lado essas justificativas que são usadas para aliviar o seu lado emocional, evitar a dor e adquirir o prazer e pensar melhor nessas questões. Você reconhecer que você faz parte de pessoas que utilizam esses vieses vai te dar autonomia para você sair dessa. Não é porque o fulano falou que é correto. Pode ser até que seja correto, mas você vai encontrar é correto porque tem outras coisas que realmente demonstram que é correto. Aí eu vou voltar para exemplo da literatura, que fica mais fácil trabalhar com vocês a partir disso, porque vocês estão acompanhando um canal literário. Não leio livro hypado. Não leio livro da modinha. Você está usando o viés do grupo de maneira negativa, que é a maneira da rejeição, porque também o viés do grupo não precisa ser no sentido positivo, ele pode ser no sentido da rejeição. Ah, se todo mundo faz, eu quero ser diferentão. Então, simplesmente, você não lê aquele livro. Você sempre está falando, não leio o livro hypado. E a questão é, você não tem que ler um livro porque ele é hypado, isso é verdade, mas também não tem que deixar de ler um livro porque ele é hypado, porque ele está na modinha. Existem instrumentos, por exemplo, apesar de saber que o Robert Greene ele é muito admirado, que ele tem quase que 100% de aprovação das outras pessoas, a minha escolha desse livro não foi pautado nas escolhas das outras pessoas. Eu li a sinopse, eu tenho outras referências aí, eu analisei, pensei bem, vi que valia a pena e também, apesar de achar de valer a pena, calculei os riscos. Pode ser que de repente eu tenha lido inúmeros livros aí do Robert Greene e ter gostado, e de repente esse ser o primeiro que eu venha a não gostar. Então eu também calculei os riscos. Mas diante de tudo isso, acredito que vale a pena e fui. Ou seja, evitei uma coisa emocional
Não só pelo prazer que eu acreditava que eu teria, que na realidade eu estou tendo, mas eu tive critérios de pensar, de avaliar. Então, tudo na nossa vida você tem que avaliar. Não utilize uma única ferramenta. Não utilize o outro como desculpa. Procure ver o todo. E também não procure o prazer imediato. Eu também poderia chegar à conclusão. Olha, eu acredito que o livro do Robert Greene não vai ser uma leitura fácil. Eu vou ter dificuldade de entender. Então, por esse motivo, para sofrer, não vou ler não. Às vezes, à primeira vista, um livro ou uma determinada situação lhe cause sofrimento, mas você precisa realizar essa ação. E a partir daí, isso você vai ter consciência que você não está agindo somente pela emoção. Porque se fosse pela emoção, você evitaria o sofrimento. Mas a razão te disse: não, o resultado vai ser bom, eu preciso ler, isso vai ser um investimento, então eu vou ler, independente do fato de eu sentir dor ou não. Aí eu volto lá no exemplo do jogo perigoso. Eu tinha uma. Eu tive uma sensação muito ruim no capítulo 31. Pela emoção teria largado, mas a minha razão disse: eu tenho um compromisso, não vai ser legal, e então eu vou ler. Pode ser também, que isso também é importante eu falar, que apesar de encontrar uma justificativa racional, eu também esteja evitando o sofrimento. Talvez eu não esteja evitando o sofrimento da dor da leitura em si, mas eu esteja evitando, olha só que coisa interessante, eu estou evitando o sofrimento da avaliação dos outros. Olha lá o Fernando, se comprometeu a fazer a leitura coletiva do jogo perigoso, mas largou. Então, ó, não evito o sofrimento, mas estou evitando o outro. Mas veja que eu estou pensando. Na realidade, tudo que você for fazer vai ter um lado da emoção e da razão. Mas aí você também tem que encontrar um equilíbrio. Nessa decisão, o que vale mais? A emoção e a razão. E quais emoções valem mais? É isso. Você ter consciência disso vai fazer com que você seja uma pessoa 100%? Olha, eu duvido. Às vezes a maneira que o autor me apresenta isso, aí vem uma crítica, pode ser que eu esteja enganado, mas para mim, pelo que me parece, é que ele acredita piamente, se eu utilizar isso tudo, eu vou conseguir ser uma pessoa 100%. Eu não acho que eu vou conseguir. Eu penso, o livro é de fácil compreensão? Sim. Conseguir entender a teoria? Sim. Agora, vai colocar isso na prática. Na prática, isso é muito difícil, porque as emoções são realmente umas nuvens pesadas. Porém, o fato de ter essa consciência que eu não vou conseguir 100% não me isenta de simplesmente me jogar, não me dá autoridade para que eu me jogue somente no lado emocional. É justamente por ter essa consciência que eu não vou conseguir 100% que eu vou ter que estar mais atento, que eu vou ter que pensar melhor e entender que eu vou amenizar as situações. A palavra correta é amenizar. No lugar de ficar lamentando eu não consigo, eu pelo menos vou aliviar, vou amenizar. Ou seja, aquilo que seria ruim de fato vai ser um pouquinho melhor. E aí nós vamos caminhando na nossa vida. Isso também vai nos ajudar a ser mais empático com a outra pessoa. De repente nós olhamos o outro e o outro está errando. Mas será que o outro está errando mesmo de maldade? Talvez o outro também esteja aí tentando fazer a coisa e não está conseguindo. Agora, eu vou deixar que o outro me prejudique? Não.
mas eu também vou, nesse processo de empatia, eu vou me proteger e vou tentar conversar com o outro da melhor maneira possível. Ó, amigo, ó, amiga, isso que você tá me fazendo tá me machucando. Vamos mudar? Vamos tentar melhorar? Vamos, ó, ser pessoas melhores? E aí a evolução espiritual acontece. Isso tudo que eu falei são resultados das reflexões que eu fiz a respeito da introdução e da primeira lei da natureza humana. Se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, não se esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito. O algoritmo ele trabalha em cima de likes. A partir do momento que você dá um like, que você curte esse livro, ou melhor, esse vídeo ele chega a mais pessoas. Também não deixe de comentar, mas aí vem a dica. Já que a gente está falando de dominar o seu lado emocional, não seja apenas emocional ao fazer o seu comentário. Tente ser mais crítico, tente ser mais racional. Olha lá, você já está aplicando no comentário aquilo que você deseja para ser uma melhor pessoa. Ou será que tem alguém aqui que não quer ser uma pessoa melhor? Será? Olha, no mundo de hoje eu não duvido de nada. E aí outra coisa, se por acaso você se interessar em adquirir esse livro, apesar do preço exorbitante, na descrição desse vídeo tem um link de compra. Utilize esse link de compra e você ajuda o canal Filósofo dos Livros sem pagar nada mais além por isso. Não pense que se você utilizar que a Amazon vai te cobrar mais caro, não. Simplesmente a Amazon vai tirar uma parte do seu lucro, que é grande, o lucro dela é grande, e vai gerar uma pequenina comissão para o meu canal, e assim você também incentiva o meu trabalho. E da mesma forma que ao utilizar o meu link, você assistindo o vídeo em outro canal e você utilizar o link daquela pessoa, você está incentivando o colega. Muitos colegas não fazem isso. Eu penso que você tem que dar os créditos devidos. Quem realmente aí te ajudou a fazer a escolha? Foi o colega? Fui eu? Então você compra no link de quem te ajudou. Às vezes são os dois. Aí quando são os dois, o que você faz? Uma vez você utiliza o link do colega, uma vez utiliza o meu link, mas também avalia o seguinte, olha eu jogando, puxando aí a sardinha pro meu lado. Eu acho que eu não tô dominando o meu lado emocional, mas eu tô assumindo que eu não tô. Ó, de vez em quando você vê um canal aí que é mais rico, gente, o cara já é monetizado, gente. Ainda não sou monetizado, então, ó, utiliza o link do Filósofo dos Livros e me ajuda a crescer. Ele já tá ganhando. Eu juro que quando eu tiver assim, uma boa renda, tiver bem monetizado, eu nem vou colocar link de compra aqui no canal Filósofo dos Livros. Eu vou só querer viver do YouTube e deixo aí o link para ajudar os canais pequenos. Ok? Estamos conversados? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!